Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Você, minha irmã preciosa, está aí? Tudo bem com a minha irmã querida? E você, meu irmão amado, homem de Deus, está com os olhos do coração iluminados? Acredite que sim, né, queridos? Porque vou dizer a mesma coisa. Quando entendemos o Evangelho da graça de Deus, essa riqueza de entendimento, esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, quando entendemos este Evangelho da graça de Deus, é uma coisa interessante, o nosso interior ele entra num nível de paz sobrenatural, brota dentro de nós uma segurança, uma certeza, uma profunda convicção, aquele temor, aquela insegurança, tudo desaparece e vai embora. A nossa alma fica ancorada na verdade, o nosso mundo emocional entra num equilíbrio que vem do nosso espírito, um equilíbrio extraordinário. E mesmo com todas as notícias ruins do mundo, mesmo com os acontecimentos ruins, politicamente falando, seja lá o que for, isso que está dentro de nós, esta formação que o Evangelho da Graça de Deus realizou dentro do nosso coração, não vai embora, não se altera. Não se altera e a gente passa a desfrutar da liberdade gloriosa que o Evangelho da Graça de Deus nos dá. Por isso que eu sei que ainda que você passe qualquer adversidade, você está firmado na palavra da verdade. Por isso que Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Quando eu era pentecostal, eu fui pentecostal há alguns anos, e nós pensávamos que o poder de Deus era falar língua estranha, era aleluia, aleluia, glória a Deus, né? Ficar tremendo. Eu lembro que algumas irmãs na igreja levantavam a mão e ficavam lá assim, ó, o tempo todo fazendo aquilo, né? Tinha uns que rodavam, sapateavam, gritavam, tudo era glória, né? A gente sabe que o poder de Deus eram essas manifestações religiosas da carne. E nós não conhecíamos o Evangelho, porque o Evangelho a gente só vivia no Velho Testamento. Só vivia pregando o Velho Testamento, observando o Velho Testamento. Vinha até Mateus, Marcos, Lucas e João, falava de milagre, de expulsar demônio, de multiplicação de pão, mas não entrava nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo eram estranhas, não era a nossa linguagem. Nossa linguagem era fazer cair fogo do céu, né? A história de Gideão, o mar se abrindo, aquela história toda bonita lá do Velho Testamento. Então a gente achava que isso era o poder de Deus. Mas quando você entende que a informação do Evangelho, isso que é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, o Evangelho da graça de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Então esse poder de Deus, ele vem a nós através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Esse poder de Deus não deixa a gente descontrolado, não é uma questão de gritaria, de levantar a mão, de sapatear, de gritar, de falar em línguas. Não, tudo isso é posto de lado. O poder de Deus é o Evangelho e chega a nós pelo conhecimento. Então, quando eu conheço o Evangelho da graça de Deus, esse conhecimento é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Que coisa gloriosa, né, queridos? Eu tenho o privilégio de poder chegar até você. Me sinto aqui, lá no meu espírito, tão profundamente alegre, porque eu posso chegar até você, ser um colaborador da tua fé,
falar esse arroz com feijão que nós pregamos, pregar a você este leitinho espiritual, mas eu tenho plena convicção que isso vai levar você ao crescimento espiritual, vai levar você a uma maturidade, a uma nova visão de evangelho. A Bíblia, o evangelho vai se tornar uma coisa viva dentro de você. Não é mais aquela letra morta, não é aquela conversa, olha, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não, Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E estas bênçãos vão se manifestando na medida que nós vamos crescendo. Deus não manifesta 100% as bênçãos na nossa vida, porque Deus é sábio. Mas na medida que nós vamos crescendo, adquirindo uma profundidade maior no conhecimento, então Deus pouco a pouco libera uma bênção aqui, outra ali. A bênção vai acompanhando o nosso crescimento espiritual. As bênçãos vão acompanhando a renovação da nossa mente. E conforme eu vou atingindo uma plenitude maior de uma mente renovada, as bênçãos vão se manifestando e acontecendo na nossa vida, sem medo, sem ansiedade, sem querer forçar Deus a nada, né? Sem determinar, sem exigir, sem decretar, sem profetizar. Você entende? Sem essa falsa manifestação de informações. As bênçãos vão acontecendo espontaneamente, sem eu ficar pedindo nada. Que coisa gloriosa, né, meu irmão querido? Eu sei que isso está acontecendo com você. E isso para mim é a maior riqueza, saber que isso está acontecendo com você. E eu me torno somente uma voz que vai colaborar com o teu crescimento espiritual. Sou uma pessoa muito rica. E a minha riqueza consiste em saber que você recebe essa palavra do Evangelho da Graça de Deus e está fazendo efeito no teu espírito. Que coisa gloriosa, né? Mas vamos lá. Vamos à palavra de hoje. Gálatas. Oh, não! Sabe o que é, ouvintes? Meus irmãos queridos, eu gosto de pegar as cartas de Paulo e trabalhar versículo por versículo nelas. Eu não pego só alguns versículos e eu gosto de estudar parte por parte de cada carta. Vocês entendem? Então, cada versículo revela tanta riqueza, tanta profundidade que não dá para passar por cima, sem poder trabalhar em cima dele, expressar a verdade contida nele. Então gosto de minuciosamente trabalhar nas cartas de Paulo. Naturalmente isso leva anos de trabalho. Eu medito nas cartas de Paulo, não é um dia, não é uma semana, são anos. Para mim falar este arroz com feijão que eu falo para você, esse texto que nós estamos lendo, eu já li anos, para poder extrair de cada vírgula, de cada frase, a verdade do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, e nós vamos ler o verso 4 a 7, que diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós vamos falar isso hoje. Na última live nós falamos nascido de mulher. Hoje nós vamos falar nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e também herdeiro por Deus. Então,
vamos àquela pergunta, não leve a mal, né? Pela repetição das coisas. É necessário que repitamos as mesmas coisas muitas vezes. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Você já pode dar uma aula sobre isso. Paulo foi na região da Galácia, fundou igrejas. Nunca esqueça isso. E o que Paulo pregou nessas igrejas fundadas por ele na Galácia? Pregou o Evangelho da graça de Deus. Pregou a obra da cruz, o Evangelho da graça de Deus. Tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pregou Efésios 2:8, vou falar de novo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha como isso é intenso. Você pode estar acostumado a me ouvir falar isso. Mas olha como isso é grande. Olha como essa expressão de Efésios 2:8 é uma coisa gigantesca. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Nós somos salvos pela graça. Não existe uma obra que possamos fazer que nos dê condições de salvação. Será que você entende isso? É impossível para o homem salvar-se a si mesmo por alguma obra que ele praticou. O homem não tem capacidade, por melhor coisas que ele faça, de produzir alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Para o homem é impossível ser salvo por meio de obras. Você já é convicto a respeito disso? Você já tem essa revelação no coração? Você já descobriu que nós estamos num corpo de carne? Uma carne danificada pelo pecado, cheia de paixões enganosas, cheia de emoções destruídas, escravizadoras, e que é impossível você ser perfeito durante um dia. Você já descobriu que você é defeituoso e falha todos os dias, e erra, e se irrita, e faz tantas coisas desagradáveis. O teu comportamento emocional durante o dia é uma variante de coisas erradas. Você já descobriu isso? Que você é incapaz de produzir uma obra para ser salvo. Então Paulo disse, Gálatas, é impossível vocês serem salvos por obras. É só pela graça de Deus que existe salvação. Está bem claro isso na tua mente, no teu espírito. E uma vez que você é salvo, o que o sistema ensina? Que você tem que, para manter a salvação, você tem que fazer tudo aquilo que a igreja lhe pede. Você tem que fazer um montão de obras, porque na mentalidade deles é assim, Deus te salvou e falou assim para você, olha, agora se vira, vigia, anda na linha, porque senão você vai perder a salvação. Pratique esse monte de obras religiosas. Na mente deles é assim. Entende? Então eles estão se matando de fazer coisas. É campanha, vigília, voto, sacrifício, é dízimo, pagar preço por isso, pagar preço por aquilo, pagar preço. A vida deles é uma coisa intensa em fazer coisas, porque se eles falharem, eles não conhecem a graça de Deus. Na mente deles vão perder a salvação. Mas não é isso. Jesus Cristo te salvou, Ele é o executor da salvação. Agora presta atenção nisso. Se Ele te salvou é porque você não era salvo. Eu quero que você entenda isso. Não tem esse negócio de salvação da carne, salvação da mente. Não. A salvação é do homem que estava perdido e vai ser salvo. Inventaram aí uma salvação, ele vai salvar você da tua carne, vai salvar você, salvação da mente, coisas que o apóstolo Paulo nunca se referiu a isso. Se ele nos salvou e foi pela graça, é porque nós estávamos perdidos. Não se salva alguém que não era perdido.
Está bem claro isso na tua mente? Então, Cristo nos salvou. E Ele nos mantém salvo. A responsabilidade dEle nos manter salvo até o fim. Até a transformação do nosso corpo ou a morte desse corpo voltando ao pó. Porque Ele sabe que nós não temos poder para nos manter salvo. Ele sabe que não tem como se manter salvo. Então Ele nos salvou e nos mantém salvo até o fim. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8: agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não existe mais condenação? Porque Ele me salvou e me mantém salvo. E quitou o preço do pecado por toda a minha existência terrena. Ele pagou o preço do meu pecado pelo presente e pelo futuro. Ele quitou a minha dívida até o último dia de vida nesta terra. Será que você consegue enxergar a grandeza da obra da cruz? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras, vocês não conseguem produzir obra alguma. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo ensinou isso aos Gálatas. Ensinou Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará de graça, gratuitamente com o filho, todas as coisas? Ele ensinou que tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça. Gratuitamente, não tem custo. Não existe essa doutrina de pagar preço, de fazer sacrifício, de fazer coisas que me custem para poder Deus agir na minha vida. Isso é a mentira do sistema. Isso é a mentira das igrejas que estão na televisão, que fazem campanhas, correntes, vigílias, votos, sacrifícios, fogueiras santas. Isso é a mentira que eles pregam, escravizam as pessoas. Não tem isso. Deus não é um Deus de barganha. O que é um Deus de barganha? Esse Deus que eles pregam: olha, você tem que me dar isso para mim te dar aquilo. Você tem que se sacrificar isso para mim te dar aquilo de volta. Você tem que dar todo o teu dinheiro, tudo que você tem, para depois eu te devolver um pouco mais. Deus não é um Deus de barganha. Deus não está te pedindo nada. Tudo nos foi dado gratuitamente, juntamente com Cristo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Então Deus não é um Deus de barganha. Paulo ensinou isso. O que aconteceu com os Gálatas? Se introduziu lá o pessoal da lei, os pregadores do Velho Testamento. Você enxerga eles aí na televisão, eles só pregam o Velho Testamento. Eles têm lá os símbolos deles, né? Estava vendo um apóstolo um dia desse na televisão, ele mostra lá uma arca de ouro, um montão de símbolos pequenos de ouro que ele tem atrás dele, representando riqueza. Que coisa, que idolatria, que coisa errada é essa? Você entende o que eu estou dizendo? Entrou lá o pessoal pregador do Velho Testamento, o pessoal que está debaixo de lei. Quem são hoje, nos nossos dias? Aqueles que querem guardar sábado, aqueles que fazem votos, fazem sacrifício, obrigam as pessoas a serem dizimistas, campanha, Velho Testamento. Tudo que eles ensinam é baseado na história do povo judeu. Tudo que eles pregam é Velho Testamento. Eles têm a mente fechada para as cartas de Paulo. Eles só pregam milagre, expulsão de demônio, multiplicação de pão, a oferta da viúva pobre, o segundo boi, né? Eles ficam com aquela mentalidade. Essa gente chegou na igreja dos Gálatas e disseram: não, isso que Paulo ensinou não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei, você tem que se circuncidar, guardar sábado, fazer festas de primícias, você tem que fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, porque
Só esse negócio que Paulo ensinou que tudo é de graça, não, isso é falso, isso não pode ser. Só o que Cristo fez na cruz, não, você precisa acrescentar esse monte de coisa. E os Gálatas se abriram para isso e voltaram as costas para aquilo que Paulo havia ensinado e tentaram começar a se justificar por lei. Entende? Começou a tentar alcançar o que Cristo deu de graça por esforço próprio, pelas obras da lei. Então Paulo fala, quero ler aqui, capítulo 3, verso 1 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Paulo disse que isso era insensatez. Quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos, agora o que Paulo pregou aos Gálatas, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então tudo que Paulo ensinou, Paulo expôs o Cristo crucificado. Eu tenho um amigo pintor de quadro, de vez em quando ele faz exposição, ele pega lá todos os quadros que ele tem, todo o trabalho dele, expõe aquelas dezenas e dezenas de quadros bonitos. Ele na exposição ele não apresenta um quadro, ele expõe todo o trabalho dele. O que é expor Cristo crucificado? É expor todo o ensino daquilo que aconteceu na cruz. Não é ficar num ponto só, é expor 100% tudo que a morte de Cristo na cruz, o seu sacrifício perfeito, trouxe para cada um de nós. Então Paulo disse, ó Gálatas insensatos, vocês foram enfeitiçados por uma outra conversa? Diante de vocês eu expus tudo que Cristo fez na cruz, o Cristo crucificado. E depois Paulo vai trabalhar nessa carta mostrando os erros que eles cometeram, o lugar errado que eles estavam indo. Paulo disse, olha, se a justiça de Deus fosse mediante as obras da lei, Cristo morreu em vão. Aí Paulo disse para eles, se vocês quiserem se justificar e guardar a lei, vocês caíram da graça, vocês se desligaram de Cristo. E vai trabalhando esse ensino todo, até que chega aqui nesse capítulo 4. Vamos ler só o verso 4 de novo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A live passada teve esse título, nascido de mulher. Hoje nós vamos falar sobre nascido sob a lei. Nascido sob a lei. Então você tem que entender que Jesus Cristo, ele nasceu debaixo da lei. Jesus Cristo, ele era judeu. E ele nasceu debaixo da lei. Você entende isso? E ele veio de uma forma perfeita, como eu tenho explicado. Por ter nascido debaixo da lei, ele veio cumprir essa lei. Como eu disse já em lives passadas, não tinha um que pudesse cumprir a lei. Todos nós estávamos defeituosos pelo pecado. E Deus precisava de alguém perfeito, um justo, um cordeiro sem mancha e sem mácula. Expliquei isso na live passada. E não tinha um aqui na terra. Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 3. Então o próprio Deus, ele vem nascer aqui na terra em forma de homem. Ele vem ser o cordeiro perfeito do sacrifício. Ele era perfeito, carne perfeita, já expliquei isso. O homem, Deus, Deus homem, perfeito para poder ser o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele nasceu debaixo da lei, ele tinha que cumprir, obedecer os quesitos da lei. Por quê? Porque a lei exigia que ela fosse cumprida. Como não tinha nenhum e ele veio, então ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu de mulher, já expliquei isso, e nasceu debaixo da lei. Com qual finalidade? Ele agora vai cumprir a lei. Nasceu alguém aqui na terra
com capacidade de cumprir a lei. Não tinha um. Mas agora Jesus Cristo, em forma de homem, ele é o Jesus Cristo, homem verdadeiro. Quando fala Jesus Cristo, homem, aponta para a natureza terrena dele. Entende isso? Então ele nasceu debaixo da lei, agora ele é o único capaz de cumprir a lei. Cumprir a lei exigiu o cumprimento, não tinha ninguém. Agora alguém nasceu aqui na terra com poder e capacidade perfeitos para cumprir a lei. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso que nós estamos falando. Vamos de novo lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ver os versos, aliás, só o verso 17 por enquanto. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então você tem que entender isso. O que Jesus está dizendo? Eu não vim revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir a lei. Então o que é uma coisa cumprida? Suponhamos que você tenha lá um débito de 50 mil reais no banco. E você tem esses recursos em mãos, você pega esses 50 mil reais, vai lá e cumpre o pagamento da tua dívida. Pagou, deu lá no banco os 50 mil reais. O banco te dá o recibo, dívida quitada. Essa dívida existe? Não existe. Por quê? Porque você cumpriu o pagamento. Uma vez que você cumpriu o pagamento, a dívida deixou de existir. O que Jesus Cristo está dizendo? Que ele veio cumprir a lei. Ele não veio abrogar, ele veio cumprir. E uma vez que ele cumpriu a lei, ele põe um fim na lei, acabou. A dívida que você pagou no banco deixou de existir. Ele cumpriu a lei e revogou a lei, acabou a lei. É uma dívida cumprida, uma coisa paga que só ele pôde fazer. Será que você acredita que Jesus Cristo cumpriu a lei e pôs um fim na lei? Será que você acredita que Jesus Cristo era judeu e todo o ministério terreno dele, até a cruz, até a sua morte, ele estava cumprindo a lei? Então você pode perguntar, pastor, então quando ele expulsava demônio, a nova aliança não estava em vigor? Não estava. Ele está cumprindo a lei. Mas Jesus multiplicou o pão, a nova aliança não estava em vigor? Não. Jesus ainda não havia morrido na cruz, derramado sangue. Ele estava debaixo de lei. Aí quando a mulher de fluxo de sangue, uma mulher enferma foi curada, Jesus está cumprindo a lei. Você entende isso? Todo o ministério terreno dele, ele estava cumprindo a lei. Eu quero ler alguns textos para que você entenda isso aí. Vamos lá. Vamos ver como Jesus, no seu ministério terreno, cumpria a lei, direcionava as coisas para a lei. Então, em Mateus capítulo 8, vamos lá, Mateus capítulo 8. Vamos ler versos 1 a 3. Ora, descendo-lhe do monte, grande multidão seguia. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, se queres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo de sua lepra. E imediatamente ele ficou limpo. Disse Jesus, então, olha, não diga nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote a fazer a oferta que Moisés lhe ordenou para ser de testemunha ao povo. Esse leproso vem pedindo misericórdia, Jesus estende a mão, toca nele, ele fica curado instantaneamente. Agora, olha como Jesus estava cumprindo a lei. O que Jesus fala para ele? Olha, não diga para ninguém isso. Você vai se mostrar lá no templo para o sacerdote e você vai cumprir a oferta que Moisés pediu. Se você for lá em Levíticos 14, verso 1, verso 32,
você vai ver que lá na lei dizia assim, se um leproso for curado, ele vai se apresentar ao sacerdote. O sacerdote tinha um poder de diagnosticar se ele era curado ou não. E depois ele tinha que fazer uma oferta pela cura. Então repare bem, ele é curado, Jesus Cristo cura ele, fala, não conta para ninguém. E Jesus Cristo manda ele cumprir a lei. Por que Jesus mandou ele cumprir a lei? Porque o próprio Jesus Cristo está cumprindo a lei. Então ele direcionou. Ele curou aquele leproso, mas direcionou o leproso ao sacerdote a cumprir a lei. Porque ele próprio estava cumprindo a lei. Nós lemos Mateus 5,17. Vamos continuar a leitura lá, para você ver. Vou ler de novo 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Agora olha o que ele diz. Porque em verdade eu vos digo, até que estou errando aqui. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. E isso se cumpriu no tempo de Jesus. Até os céus. Eu sei que você ouve os céus e a terra já passou. Não, não passou. Isso é falso. Jesus naquele tempo cumpriu a lei. Continuando. Olha o que ele está dizendo a respeito da lei, para você ver como ele estava cumprindo a lei. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, quais mandamentos? Os mandamentos da lei. Posto que dos menores, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ele está mostrando uma possibilidade de entrar no reino dos céus pela lei. Então ele está dizendo, olha, se você ensinar errado isso, você vai ser pequeno no reino dos céus. Se você ensinar direitinho, vai ser grande. Agora, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, por que ele fala isso? Porque os escribas e fariseus, eles eram religiosos. Eles impunham esses fardos pesados da lei sobre as pessoas, mas eles mesmos não eram guardadores da lei. Eles não praticavam. Então eles não tinham a justiça da lei. Eles mandavam fazer, mas nem com a ponta do dedo ajudava as pessoas a carregarem os fardos que eles punham sobre as pessoas. Mesma coisa a liderança de hoje. Você vê aí em certo local a pessoa dizendo que você tem que sacrificar tudo que tem, da tua casa, o teu carro, tudo. Mas os líderes não praticam isso, eles pegam para eles. O líder maior pega para ele aquilo que as pessoas dão. Sim ou não? Entende o que eu estou dizendo? Põe um fardo pesado sobre as pessoas, mas nem com a ponta do dedo ajuda a carregar. Então Jesus está dizendo esses mandamentos a respeito da lei, porque ele guardava a lei e orientou o leproso a fazer o quê? E se apresentar ao sacerdote e fazer uma oferta de acordo com a lei. Vamos outro texto aqui da Mateus capítulo 19. Eu já disse isso, mas vou repetir. Você já viu que Jesus Cristo não pregou o evangelho da graça de Deus? Pode ler tudo que ele fez, as coisas que ele fez, a misericórdia que ele teve, mas ele nunca falou, pela graça sois salvos, basta acreditar em mim. Por que ele nunca falou isso? Só vai ser revelado para o apóstolo Paulo lá na frente. Porque ele não pregou o evangelho da graça de Deus, não estava em vigor, ele está cumprindo a lei, se submetendo à lei, não podia pregar o evangelho da graça de Deus, porque ele não foi para a cruz, o último sacrifício da lei não aconteceu, portanto ele não podia pregar o evangelho da graça de Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 19, vamos ler uma coisa interessante aqui, a partir do verso 16, vamos ver. Eis que certo homem de qualidade, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Preste muita atenção nisso. Olha a resposta de Jesus. Por que me chamo? Por que perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu:
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa interessante, esse homem, o jovem rico, dependendo da tradução da Bíblia, ele vem interessado na vida eterna, e na mente dele ele tem o conceito da lei. Ele pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele achava assim, que existia alguma coisa que ele pudesse fazer, alguma obra, e fazendo isso, ele ia ter a vida eterna. Esse é o conceito do Velho Testamento. Esse é o conceito que o sistema põe na cabeça das pessoas. Você tem que fazer coisas para ser salvo, para herdar a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo, muito bom, mas você tem que fazer coisas para herdar a vida eterna. Se não as fizer, vai perder a salvação. É o que eles falam. Põe medo nas pessoas. Olha o medo que essas pregações trazem para a mente, para o coração dessas pessoas. Elas não têm nem certeza de salvação. Então ele vem. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que Jesus não disse para ele, olha, basta acreditar em mim, olha, existe a graça de Deus, pela graça você vai ser salvo, se você acreditar em mim, você não precisa fazer nada, você já vai ter a vida eterna. Por que Jesus não disse isso para ele? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por que Jesus não falou assim para ele? Não seria fantástico? Jesus está cumprindo a lei, ele nasceu debaixo da lei, para cumprir a lei. Então ele não pode pregar o evangelho da graça para esse homem rico, porque o evangelho da graça não está em vigor. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos ao leitinho. Quando começa o evangelho da graça de Deus? Quando Cristo na cruz diz, está consumado. Morre ali, derrama o sangue. Entende? E dali para frente esse evangelho vai ser revelado a Paulo. Não vou falar a mesma coisa. O evangelho da graça, olha, Pedro já era apóstolo, Tiago, João, Judas já não eram apóstolos, antes de Paulo eram. Por que Deus não foi atrás deles chamá-los para revelar o evangelho da graça? Eles já eram apóstolos. Por que Paulo esperou? Aliás, por que Deus, lá em Atos 9, espera todo aquele acontecimento na vida de Paulo e revelou o evangelho da graça para Paulo, não para Pedro, não para Tiago, não para João? Você entende isso ou não? Você pode ver que eles não tiveram uma visão clara do evangelho da graça de Deus. Leia a carta de Tiago, ele escreve aquela carta para os judeus, para as 12 tribos dispersas. Ele não escreveu a carta dele para os gentios. Na mente de Tiago ainda, os judeus não podiam nem se misturar com os gentios ainda. Então o evangelho da graça de Deus é revelado tempo depois para o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade daquilo que se diz que é Novo Testamento. Então, quando começa o evangelho, não é Mateus, Marcos, Lucas e João, é o ministério histórico, o terreno que Jesus Cristo fez, as coisas que ele fez, ele cumpriu a lei, as declarações que ele fez, o caminho que ele abriu, as coisas que aconteceram em futuro, mas ele nunca pregou pela graça sois salvos. E por que ele direcionou essa pessoa rica para a lei? Porque ele está cumprindo a lei, o evangelho da graça não está em vigor. Olha, é simples de entender. Eu repito muito isso com calma, porque eu sei que no começo a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Você pode estar me ouvindo isso, aí olhando para mim, nossa, que coisa estranha, que heresia, por isso até dizendo isso, mas vai ouvindo com paciência, analisa você mesmo, olha os textos, para que você entenda esse leitinho, esse arroz com feijão que eu estou falando. Jesus pregou o evangelho da graça de Deus para esse homem rico? Não. O que esse homem rico pensava? Que ele podia fazer alguma coisa para ser salvo. E o que Jesus disse para ele? Sabes os mandamentos? Vamos ler lá, que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Não.
né? Bom só existe um, queres porém entrar na vida, queres ter a vida eterna, guarda os mandamentos, Jesus falou para ele, apontou para a lei, porque era impossível para o homem ser salvo guardando a lei, mas Jesus apontou para a lei por quê? Porque ele está cumprindo a lei, não pode direcioná-lo para outro caminho. Ele perguntou quais, olha o que Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus apresenta a lei para ele, não apresentou o evangelho da graça de Deus para ele. Não é verdade? Não está escrito aqui essas coisas. Olha como é simples isso. Você quer ver mais uma coisa? Aqui em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, Jesus manda os discípulos dele pregarem o evangelho. Mas você sabe que Jesus proibiu eles de falarem com os gentios? Por quê? Porque a graça de Deus não estava em vigor ainda, então o judeu não podia pregar ainda para o gentio. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Do versículo 1 a 4 está o nome, você quer saber o nome dos 12 apóstolos, está aqui do verso 1 a 4. Aí no verso 5, olha, a estes 12 enviei Jesus dando as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, e nem entreis na cidade dos samaritanos. Jesus está proibindo eles de procurar os gentios para pregar o evangelho para os gentios. E que evangelho eles iriam pregar aqui? O que eles iriam falar aqui, se eles mesmos não conheciam o evangelho da graça de Deus? Então vamos ler de novo. A esses 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Então Jesus está dizendo, não procure os gentios, não é o tempo dos gentios ainda. E vocês também não entram na cidade dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eram judeus que haviam casado com outros povos e mesclado a raça, se misturado. Então não era um judeu de sangue puro, era um judeu misturado com as outras raças. Então o judeu de sangue puro não considerava os samaritanos como judeus legítimos, eles eram judeus misturados com outras raças. Então o próprio Jesus disse, olha, não procure os gentios. Por quê? Porque a lei está em vigor, o evangelho da graça não está em vigor ainda. Então os gentios seriam procurados depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus para aquele homem rico. E se você for ver, analisar, ler Mateus, Marcos, Lucas e João com calma, com a mente renovada, você vai ver que tantas coisas aqui ele direciona para os judeus. Quer ver mais um detalhe aqui? Ó, Mateus 23, 23. Vamos lá. A turma fala que existe o dízimo no Novo Testamento. Eles vão lá em Mateus 23, 23. Eles vão lá. Com quem Jesus está falando em Mateus 23, 23? Ele está falando com os fariseus, com os hipócritas. Está chamando os fariseus de hipócritas, né? E está dissertando com eles uma série de coisas. E é para eles que ele está. Se você for ler Mateus 23, você vai ver que a conversa aqui de Jesus é com os fariseus, com os escribas, com a liderança religiosa que estavam rejeitando Jesus. Então ele está numa dissertação, está dizendo que eles são hipócritas, está falando muitas coisas, advertindo eles com muitas coisas. E depois ele para no verso... Então o verso 23, vou ler aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha como ele começa esse verso. Fariseus e escribas hipócritas. E olha o que eles davam de dízimo. Presta atenção. Porque dais o dízimo, olha lá, hortelã. O que é hortelã? É tempero, gente. Minha esposa faz um tal de quibe lá e põe umas folhinhas de hortelã.
Olha o dízimo que eles davam, hortelã. Porque dais o dízimo da hortelã, olha lá, do endro e do cominho. O que é endro e cominho? Não são temperos? Olha o dízimo que os fariseus e escribas davam. Temperos. Não era dinheiro. Mas eles afirmam aqui que você tem que ser dizimista, porque Jesus está dizendo, Jesus está falando com os fariseus, com os guardadores da lei, com quem está debaixo da lei. A nova aliança nem começou, isso não é, a igreja nem existia em Mateus 23. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles pegam essa parte do versículo, devis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então você que é dizimista na igreja, leva lá hortelã, endro e cominho no culto, põe no envelope e põe lá. Dá para o teu pastor, fala, está aqui o meu dízimo, vê o que ele vai falar para você. Vocês estão entendendo? Jesus está guardando a lei. Está cumprindo a lei. Esse texto não pode ser texto base nenhum para se cobrar dízimo. Ele está falando com quem? Isso, com os escribas e fariseus que davam endro, hortelã e cominho de dízimo. Então Jesus, ele nasceu de mulher. Ele nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Para cumprir a lei. Então ele foi o único capaz de cumprir a lei. Quero ler outra coisa aqui para você. Está lá em João. Deixa eu ler aqui João. Que fala sobre a morte de Jesus. João capítulo 19. Entenda isso. Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu tudo aquilo que dizia a respeito dele. E pôs um fim em tudo isso. João 19, verso 28 a 30, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que Jesus está... O que está registrado aqui que João registrou? Quando Jesus está ali na cruz, quando ele viu que tudo estava se consumado, para cumprir a escritura. Qual escritura? Não tinha nada da nova aliança escrito ainda. Não tinha nada do novo, da nova aliança, do evangelho da graça de Deus escrito. Será que você entende isso? Não tinha nada. Mas Jesus está ali na cruz e está vivo. Quando ele viu que tudo havia se cumprido, se consumado para se cumprir as escrituras. Quais escrituras que tinham? Até Malaquias. Quando Jesus Cristo viu que toda aquela velha aliança, tudo, ele havia cumprido tudo. Ele disse que estava com sede e deram vinagre para ele. Quando ele tomou o vinagre, disse, está consumado. O que é uma coisa consumada? Que acabou, que se cumpriu, que se consumou e não restou nada. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quero ler mais uma coisa aqui para vocês. Em Lucas 24, é o último capítulo de Lucas. É aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, aquela dissertação que Jesus teve com eles. E vamos ler verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Quais escrituras? Nova aliança não tem nada escrito aqui. Compreender aquilo que estava na velha aliança. Olha o que Jesus Cristo disse: importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Agora ele fala aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então tudo que a lei de Moisés dizia, Jesus cumpriu. Tudo que os salmos diziam a respeito dele, Jesus cumpriu. Tudo que os profetas maiores ou menores diziam a respeito dele, Jesus cumpriu. Olha, ele cumpriu tudo que estava na lei de Moisés, tudo que os profetas falaram a respeito dele, e tudo que os salmos falaram a respeito dele. Então ali na cruz, quando ele diz está consumado, todas essas coisas se cumpriram. Tudo está cumprido. Por isso eu afirmo, nós não temos que ficar voltado para o Velho Testamento. Nós não temos que guardar lei. Nós não temos que fazer campanha da velha aliança, nem mais pregar aquilo. Se você quiser ensinar alguma coisa que está ali, mas mostre que acabou e na cruz tudo começou. Porque todos quantos estão debaixo da velha aliança estão cegos, estão com véu na mente. Entenda isso. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E olha que coisa interessante no verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Quais? Tudo sobre a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Aqui o Novo Testamento não está em vigor. Esses discípulos aqui que tiveram entendimento aberto, para entender tudo aquilo que havia se cumprido na cruz. Mas não tinha nada da nova aliança escrito ainda. Então, ele veio cumprir. Ele foi o último, aliás, o único capaz de cumprir todas as coisas. Jesus Cristo cumpriu tudo. Então, olha que engano, ele cumpriu tudo. E as igrejas de hoje levam as pessoas para lá de novo, para tentar viver e praticar coisas que Cristo cumpriu na cruz. Olha a cegueira. Cristo pôs um fim na lei, tudo aquilo acabou. Mas você vê as pessoas dizendo que vão pregar o Evangelho e só ficam pregando o Velho Testamento, levando as pessoas, pondo as pessoas debaixo de um jugo e de um ensino que Cristo cumpriu tudo e acabou com eles na cruz. Olha o engano. Você percebe o engano? Você percebe o engano? Você liga a televisão, engano. Você vê essas igrejas da mídia, engano. Tem uma rádio aqui, olha, eu não ouço nada. Não ouço rádio, nada que se diz que é evangélico não dá. Eu não suporto as músicas evangélicas. Quem entendeu o Evangelho da Graça de Deus vai perceber que 99,9% das músicas que se diz evangélicas, não é evangelho. Pregam escravidão, voltado para o Velho Testamento, é fogo para cima, fogo para baixo. Tem músicas que você não entende o Evangelho da Graça, parece bonita. Quando você passa a entender, eles estão cantando uma heresia gigantesca e está todo mundo lá, cantando. Por isso nós aqui temos dificuldade no louvor, porque são tão poucos louvores que você pode cantar a verdade, é uma mínima coisa. Então olha o erro. Tudo Jesus cumpriu na cruz e pôs um fim em tudo aquilo. Mas a maior parte das pregações desse pessoal da televisão, olha eles lá, Velho Testamento, 7 passos para aquilo, 7 passos para isso, Velho Testamento. Campanha da vitória, Velho Testamento. Campanha da prosperidade, Velho Testamento. Campanha de libertação, Velho Testamento. E o povo vive angustiado, sedento, em conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho da Graça de Deus. O povo está sedento, é por isso que tem tanta gente acordando, se limpando desse judaísmo em forma de Evangelho e abrindo o coração para o Evangelho da Graça de Deus. Então,
Estávamos lendo lá, Gálatas 4:4. Ele, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu sob a lei e cumpriu a lei por mim e por você. E pôs um fim na lei. Na próxima live nós vamos gravar para resgatar os que estavam sob a lei. O resgate, a retirada daqueles que estavam sob a lei. Tá bom? Foi uma alegria estar com você, minha irmã preciosa, meu irmão amado. Eu vos amo muito, apesar de não te conhecer. Aqui no meu espírito, eu vos amo muito. E vou me despedindo de vocês, declarando com toda a força do meu coração, dizendo isto: que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.